a importância do papel dos pais na neurobiologia de uma criança. Quando uma criança nasce, ela traz componentes genéticos de seus pais, que irão, em contato com o meio ambiente e a qualidade das suas interações sociais, interferir diretamente no seu desenvolvimento cerebral. Isto ocorre em paralelo com as inúmeras conexões neurais, as ações das sinapses que conectam um neurônio no outro. Tudo isso através do impulso nervoso. Olha só, podemos dizer que tanto as nossas emoções como a nossa capacidade de pensar em desenvolvimento durante o processo, a etapa da infância, todas elas dependem de atividades físico-químicas complexas, que ocorrem aonde? Nos circuitos neuronais. Vocês percebem que o nosso cérebro, ele não para, não para mesmo, e ele é ativado por meio dos estímulos do ambiente, sabiam? Pois é. E por volta dos 3 primeiros anos de vida, a nossa criança, ela deve chegar mais ou menos a ter 90% do volume do seu cérebro. Isso é uma realidade que, de certa forma, confirma o compromisso de nós, que somos a rede de apoio, em estarmos atentos à necessidade dessa criança de aprendizado, sempre respeitando a fase de desenvolvimento dela, quer seja físico, mental, emocional e social. As experiências de vida e as interações, todas elas influenciam o quê? A qualidade das conexões e sinapses neuronais. Para compreendermos melhor essas questões biológicas, temos que considerar o quê? A plasticidade neural. Isso é maravilhoso. E também as janelas de oportunidade que acontecem na infância. Todas elas são responsáveis pelo desenvolvimento do cérebro da nossa criança, em diferentes áreas. Olha só, vou trazer um exemplo. Se nós formos pensar em termos da aquisição, assim, de um segundo idioma, esse aprendizado vai dos 18 meses aos 11 anos. Mas até os 3 anos de idade, essa criança terá a capacidade de entender e falar uma segunda língua sem sotaque. Maravilhoso, né? A capacidade de aquisição de linguagem, ela se estende até os 8 anos, mais ou menos. Já o controle emocional vai até mais ou menos 6 anos. A musicalidade vai dos 4 aos 11, as habilidades sociais dos 4 aos 8 e assim por diante. Vejam só, estas funções, elas são chamadas de janela de oportunidade. Por quê? Elas vão se abrindo e vão se fechando ao longo do tempo. E isso não implica que uma criança não poderá desenvolver estas habilidades após esses períodos de oportunidade terem se fechado. Nesta situação, a nossa criança poderá ter uma dificuldade maior, gastar mais tempo para adquirir esse aprendizado. Mas ela consegue, fundamentando-nos nessas premissas que estamos conversando. Nós, profissionais da saúde e da educação, trazemos muito da importância do papel dos pais e cuidadores na promoção de estímulos, de oportunidades e também de acolhimento aos nossos filhos. Uma outra questão importante refere-se às situações onde, conscientes ou não, permitimos que a nossa criança esteja em contato com o estresse tóxico das nossas interações. Tanto um estresse tóxico com a criança, como um estresse tóxico com o terceiro. Tudo isso afetando a qualidade do ambiente familiar onde ela está inserida. Isso ocorre quando esta criança está
num clima recorrente de quê? De briga, de grito, de discussão e às vezes até sensações de abandono e muito mais. Nessas situações ocorre uma liberação muito grande de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele prejudica sensivelmente as conexões neuronais normais e o funcionamento das janelas de oportunidade desta criança durante a fase de desenvolvimento infantil. Vejam só, o que resulta dessa exposição aversiva é uma interferência e um prejuízo em relação às necessidades básicas dessa criança, tanto em relação a questões de sobrevivência dela, com qualidade, como também na internalização de um senso de importância, pertencimento, vínculo, autonomia e também capacidade. Esse estresse que uma criança ou adolescente venha a sentir ou se submeter, além de prejudicar a qualidade das conexões neuronais que são necessárias a um desenvolvimento saudável do cérebro, este estresse contribui para o desenvolvimento de crenças disfuncionais em relação a como essa criança se percebe e também como ela vê as pessoas à sua volta e o ambiente onde ela está inserida. Então, à medida que o seu cérebro vai registrando essas vivências disfuncionais e aversivas, às quais ela acaba sendo submetida no seu dia a dia, são desenvolvidas respostas de enfrentamento ou podemos chamar de adaptação disfuncional, para que ela consiga de alguma forma lidar, muitas vezes até sobreviver a essa realidade ou experiência de vida. Tudo isso acaba impactando na qualidade do repertório comportamental que ela vem a desenvolver e interfere também na sua autoestima. Podem ocorrer respostas tipo rendição, onde a criança entra num estado meio submisso, passivo, dependente, de complacência, e ela muitas vezes desiste de buscar alternativas mais saudáveis. Este estilo de enfrentamento, ele é mantido a nível cognitivo, que é o pensamento, e a nível comportamental, no momento em que ela atua dessa forma. O comportamento dessa pessoa, no caso, os nossos filhos, acabam confirmando o uso dessa estratégia de rendição, quando a nossa criança fica exposta a essas ativações e a esse estresse tóxico. Também pode ocorrer resposta de evitação, respostas de esquiva, onde surgem comportamentos de fuga, de afastamento, de isolamento, desligamento, que predominam e afetam também cognitivamente. Isto é, prejudicam a qualidade dos pensamentos e repercutem na linguagem verbalizada da nossa criança. Afeta também as emoções e as reações comportamentais. Percebe-se, inclusive, um movimento de evitar a qualquer custo, às vezes, o contato com aquela pessoa que provocou ou aquela situação que foi ativadora e aversiva para ela. Outro tipo de resposta de enfrentamento chama-se hipercompensação. A hipercompensação, ela é caracterizada muitas vezes por reações de ataque, confronto, agressividade, hostilidade, manipulação, muita exigência, controle excessivo, perfeccionismo, aquele confronto verbal ou às vezes até físico. É como estar numa formação reativa, agindo de um modo aparentemente oposto ao que se gostaria efetivamente. Vou dar um exemplo para vocês. É quando uma criança agride os seus pais, verbal ou fisicamente, quando o que ela mais gostaria seria de ter trocas de carinho, de escuta, compartilhamento. É verdade. Esta e as demais
estratégias, elas são inconscientes e vão confirmando internamente na nossa criança, ao longo do tempo, crenças negativas e modos de funcionar que são disfuncionais. O que nós, pais e educadores, precisamos estar atentos nessas situações é, primeiro, precisamos agir com afetividade e firmeza, trazendo sempre uma disciplina firme, mas gentil e que seja respeitosa à nossa criança. Segundo, podemos criar um momento de compartilhamento, onde o nosso filho ou a nossa filha seja ouvida. E faça conosco aquelas atividades bem gostosas, fazer um bolo, contar história, cuidar do jardim, brincar de bola, brincar de boneca, fazer aquelas guerrinhas de almofada que são uma delícia. Adivinhações e muito mais. Terceiro, ensinar a nossa criança a fazer uma pausa positiva nas situações onde estas emoções estejam fortes. Agora, atenção. Primeiro, nós temos que ser o modelo da nossa criança, tendo as nossas pausas positivas nas situações que não estivermos bem. É verdade. Quarto, precisamos estar atento à mensagem que existe por trás do comportamento da nossa criança ou daquela emoção que ela está transparecendo. Ela pode estar agindo assim por querer uma atenção diferenciada ou estar querendo fazer, de repente, entrar numa disputa de poder conosco, não é mesmo? Outras vezes, ela pode estar com muita raiva e querer se vingar por algum motivo que, às vezes, a gente nem sabe, não é mesmo? Outra situação pode ser pela nossa criança estar se sentindo inadequada, sem valor, sem importância. Então, desta forma, sendo continentes, promovendo uma sensação de pertencimento e vínculo positivo, ajudamos as nossas crianças. E é isso que a nossa criança precisa para que ela internalize, crie uma identidade saudável, se desenvolva, tanto física, mental, emocional, nas relações sociais e biologicamente na formação do seu cérebro. A geração futura precisa se nutrir agora, durante a infância e a adolescência, de autoestima, de afetividade, limites saudáveis e respeitosos e valores pessoais. É verdade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até!